Olá, esta é a apresentação do trabalho do grupo de Franca, né? Grupo número 1, sobre a tutoria da professora Thaisa Miola. O tema do nosso trabalho é organização de estrutura logística de e-commerce. Os integrantes são Marcos Lázaro, Michel Marques, Otávio Calegari, Silvio José e Wellington Rodrigues. O nosso trabalho se divide, em alguns elementos. Nós realizamos um levantamento teórico sobre o conceito de logística, sobre o que significa a cadeia de suprimentos e, no nosso caso, o foco da nossa pesquisa é uma e-commerce da cidade de Franca. E a partir da análise, a partir do estudo sobre essa e-commerce, nós realizamos um estudo de caso baseado em entrevista, em loco, e após essa entrevista, nós realizamos uma análise de dados e a partir dessas etapas anteriores, nós estamos apresentando uma proposta de protótipo para esta empresa. Então, segundo a Council of Logistics Management, logística é o processo de planejar, implementar e controlar eficiente e eficazmente o fluxo e armazenagem de matérias-primas e estoques durante a produção de produtos acabados, assim como as informações relacionadas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Ou seja, o processo de logística ele visa a otimização de todo o processo de produção que existe dentro de um determinado segmento. E a supply chain, ou chamada também cadeia de suprimentos, é um conjunto de abordagens que integra com eficiência fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais, de forma que a mercadoria é produzida e distribuída nas qualidades corretas, ao ponto de entrega e nos prazos corretos, com o objetivo de minimizar os custos totais do sistema, sem deixar de atender às exigências em termos de nível de serviço. Ou seja, quando se pensa em uma cadeia de suprimentos, nós não temos que pensar apenas no processo, do produto, da matéria-prima até o produto final, como uma coisa única. Dentro da rotina de produção existem sub-rotinas. Nós dependemos a empresa ela depende de outros segmentos menores para que um produto específico ele chegue ao cliente final. Então essa cadeia de suprimentos ela vem com o objetivo de otimizar todo esse processo de construção. O nosso foco de pesquisa ele está relacionado à empresa Palácio das Ferramentas, a qual se encontra na cidade de Franca. Esta empresa ela trabalha com dois espaços físicos, uma loja localizada no centro de Franca e um outro espaço físico onde se encontra toda a parte de logística e também depósito tanto da empresa física quanto da e-commerce. Então, nesse espaço, nós encontramos todo o processo de logística para o atendimento, não apenas a população da cidade de Franca que procura o serviço dessa empresa, mas também todas as pessoas que procuram os produtos dessa empresa pela internet. Partindo dessa ideia de que a empresa Palácio das Ferramentas ela atende não apenas a população da Franca e região, mas ela abrange todo um espaço num raio de 700 quilômetros, nós precisamos problematizar essa questão. Qual que é a estrutura organizacional interna dessa loja virtual? Ou seja, qual que é a demanda de produtos que a loja consegue atender? Qual que é a disponibilidade e como que ela lida com os métodos de escoamento desses pedidos? Como que ela desenvolve o escoamento desses produtos para todos os clientes? E a partir daí nós estabelecemos são os problemas pré-estabelecidos e o objetivo geral é desenvolver uma gama de implementações que vão adequar as necessidades do e-commerce para com seus fornecedores e clientes finais. E o objetivo final é uma estrutura organizacional dentro de um processo interno, bem como um processo de gestão e principalmente uma gestão e armazenamento de estoque de forma adequada para a empresa, tendo em vista que nós já vamos adiantando que o espaço físico ele não é tão adequado como se esperava. E a proposta é melhorar toda essa condição de logística da empresa que nós vamos apresentar agora.
né, para que nós pudéssemos entender todo esse processo. Nós fizemos uma pesquisa conceitual sobre o conceito de e-commerce, né, supply chain, né, sobre o processo de logística, né. Nós fizemos o levantamento de dados sobre o e-commerce, sobre o histórico da empresa Palácio das Ferramentas, né. Nós realizamos a entrevista com o supervisor da área e o levantamento de hipóteses do que pode ser feito para aprimorar todo esse processo. Dentro da análise de dados que nós realizamos, o protótipo, né, que nós estamos construindo junto com os donos da empresa, ele se baseia na implantação de um centro de distribuição, o qual possa oferecer uma maior estruturação física do estoque de materiais, uma posição logística favorável, tanto para o recebimento de fornecedores e distribuição para os consumidores finais. Consequentemente, uma maior competitividade entre os terceiros que realizam o despacho de materiais. Outra vertente do protótipo leva em consideração uma otimização do fluxo no processo de logística interna e uma automação dos processos de sistema logístico. Para concluir, indica-se a viabilidade de substituição dos sistemas de informação atuais por um sistema que realize completa integração entre os processos, dando maior agilidade no fluxo. Para concluir, indica-se a substituição dos sistemas de informação atuais por um sistema que realize completa integração entre os processos, dando maior agilidade do fluxo. Por que, né, essa análise? Pelo que nós podemos analisar, a e-commerce em si ela tem uma dinâmica muito intensa de produtos. Só que o que peca em um determinado momento é a alocação dos produtos dentro de um espaço físico muito pequeno. Então, partindo dessa ideia, o projeto é construir um centro de distribuição fora da cidade de Franca, já que Franca não existem estradas suficientes em condições de atender a demanda dos clientes do Palácio das Ferramentas, tendo em vista que boa parte são de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, né, e Minas Gerais. Então, partindo dessa ideia, o ideal, em um primeiro momento, é atender toda essa demanda da internet a partir de Ribeirão Preto. Tendo em vista que todas as estradas ligam para os principais centros urbanos, sendo uma cidade, né, comporta, né, o maior número de ações de rodovias, em transportadoras, uma polo central de correio também, que facilita bastante. A questão de ter um aeroporto, né, na cidade agiliza muito a distribuição dos produtos, né, para algumas cidades. E partindo um outro elemento que dificulta o trabalho dessa e-commerce é a falta de integração de alguns sistemas. Às vezes você não tem um acesso completo de todo o sistema, de tudo o que acontece, de todo o fluxo de movimento de produtos, estoque, sabe, se tal produto tem realmente no depósito, se não tem. Então, a proposta era oferecer para eles um sistema ERP da empresa TOTUS, né, no qual o sistema ele trabalha com toda a integração, banco de dados, a parte de organização de estoque, ou seja, tudo aquilo que a empresa precisa, o sistema TOTUS ele comporta dentro de um único sistema todos os programas que são utilizados pela empresa, principalmente a emissão de notas fiscais para o despacho dos produtos. Então, partindo dessa ideia, já foi conversado previamente com os proprietários da empresa sobre essa possibilidade de implantação desse protótipo. Né? É claro, né, essa implantação ela levaria um tempo considerável, tendo em vista que requer um investimento maior, né, uma alocação dentro de Ribeirão Preto, ela tem um determinado custo, né, e precisa ver como seria a possível remarcação de produtos, né, para comportar toda essa demanda, né, e também uma transferência de sede, de uma das sedes para Ribeirão Preto, ou uma melhor organização para todo este processo. Então, em linhas gerais, este é o nosso projeto e desde já, né, nós agradecemos a atenção até o presente momento, tendo em vista de que é apenas essa primeira parte do protótipo, né? Nós temos a intenção de implementá-lo a longo prazo junto à empresa Palácio das Ferramentas. Obrigado.